Pronto, estamos ao vivo. Vamos aguardar aí alguns minutinhos enquanto as pessoas acessam. Desejar boa noite às pessoas que já estão entrando na transmissão. Daqui a pouco a gente começa a nossa palestra da noite. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber o Nonato para fazer uma conversa conosco, né? Aproveitando esse período de isolamento, Nonato, toda noite a gente está fazendo essas transmissões para tentar manter o contato entre as pessoas, manter inclusive o nosso contato com a espiritualidade, né? Para que a gente não fique muito disperso nesse período, né, que tem demandado da gente tanta, tem exigido da gente tanta esforço de mantermos-nos, né, lúcidos e sintonizados com essas boas vibrações, né. E hoje a gente recebe aqui o Nonato, ele vai falar para a gente sobre o tema Os Discípulos do Cristo na Atualidade. E antes de passar a palavra para o Nonato, eu convido a todos a acompanhar numa prece. Rogando ao nosso Mestre Maior, nosso irmão Jesus, que derrame sobre todos nós as suas luzes de bênçãos, de fé, de coragem, de saúde, pedindo a Ele as permissões necessárias para o início das atividades da noite, rogando também o amparo dos bons espíritos, que nos intuam e nos facilitem o entendimento dos ensinamentos aqui compartilhados, e nos deem força para que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, transformando assim a nossa jornada evolutiva numa caminhada mais tranquila e com menos tropeços e menos dor. Protege-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Nonato, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. E aí eu convido os amigos que estão assistindo a deixar seus comentários, suas dúvidas. A gente combinou com o Nonato que ao final da fala dele, a gente vai ter um momento aqui de interação para apresentar para ele esses comentários e fazer algumas observações, né? A gente vai deixar para o final essa interação com vocês, mas fiquem à vontade para, ao longo da fala dele, deixar seus comentários, tirar suas dúvidas, que aí, ao final, a gente apresenta e ele vai fazer suas observações com relação às questões levantadas. Então, Nonato, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, muito obrigado a você pelo convite. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, que estejam a partir de agora dividindo esse espaço e que a gente possa realmente ter a oportunidade de refletir sobre a atualidade, sobre o Evangelho e dividir com vocês uma reflexão que possa nos causar, nos atender às necessidades do isolamento social. Eu gostaria de falar exatamente
sobre o tema Os Discípulos de Cristo na Atualidade, lembrando aqui o nosso dever diante do Evangelho que todos nós cristãos abraçamos, fazendo valer a responsabilidade de cada um de nós em abraçarmos a obra do Cristo. Quando de sua vinda à Terra, Jesus magnificou-nos com uma torrente de luz, um oceano de luz, que se traduzia pelas suas mensagens de boa nova, mensagens de fé e de esperança. Há 2000 anos, praticamente, vivemos em torno das bem-aventuranças que ele deixou. Mahatma Gandhi, na Índia, não era cristão, mas ele dizia que se todas as bibliotecas da Terra desaparecessem e se restassem apenas as bem-aventuranças, seria exatamente um testamento de bênçãos a todos aqueles que seguirem o roteiro de luz dos ensinos de Jesus. A alma, admirável pelos anos de existência já apuradas, ela detém a consciência e a certeza do que é bom, do que é mal, sabe discernir entre a luz e a sombra, mas por desleixo, ela tende a buscar sempre a porta larga, que lhe oferece, os hindus chamam de Maya. Maya, no hinduísmo, é ilusão. A gente absorve muito a ilusão, as coisas passageiras, fugazes da vida. E pelos caminhos da ilusão, a alma muitas vezes se deplora, foge da verdade, porque a mentira lhe propicia momentaneamente algum tipo de ajuda. Quando eu falo da mentira, é exatamente despojar-se dos seus elos de ética, de responsabilidade, de respeito, e procurar, acima de tudo, fugir às regras da lei do bem viver. Mesmo que fuja a lei dos homens e a lei maior, a gente não foge da nossa consciência. Para se dar bem na vida, alguns utilizam estratégias sórdidas a fim de construir algum tipo de patrimônio, mesmo sabendo que tudo o que existe abaixo do sol é passageiro. A felicidade, muitas vezes, contenta alguns com a possibilidade do ter, quando, na verdade, precisamos apreender o ser bom, o ser útil, o ser caridoso, o ser benéfico a nós, para que a coletividade também utilize da nossa compreensão do bem. Os ensinos do Cristo são como um GPS. GPS é a sigla inglesa de Global Position System, quer dizer, sistema de posicionamento global. Qualquer guiador, qualquer motorista hoje em dia usa o GPS para se guiar. É um guia, portanto, que nos leva a um destino. O Evangelho é um GPS que nos conduz a uma destinação segura, a compreensão do nosso eu no todo em que a gente habita. Esse GPS evita que percamos tempo e espaço percorrendo caminhos que atrasam o nosso desenvolvimento individual e o desenvolvimento coletivo também. Porque muitas vezes fugimos à nossa conscientização do progresso e da evolução de cada um. Há quem evite seguir o GPS no carro, achando que sabe, não, sei do caminho, preciso não sou escravo de máquina, não. Eu tenho memória, sei para onde eu vou. E às vezes erra os caminhos, pega veredas tortuosas, difíceis, se atrasam para a chegada ao destino. Pode até chegar, mas com atraso. Também na vida é assim. Quando você foge dos padrões das regras éticas, morais, dos valores cristãos, vamos dizer assim, ou para você que segue uma outra doutrina, dos valores budistas, dos valores do hinduísmo, dos valores éticos de qualquer natureza filosófica, a gente se perde no caminho para chegar a tempo de concluir os estágios que na Terra a gente precisa ter. A vida é uma só. Nós temos várias experiências. Tudo que se disser e fizer
tem uma relação de impacto no todo. Não há nada encoberto que não possa revelar-se, nem oculto que não seja descoberto, diz a Escritura Sagrada, não é? Então, se fugimos à lei, às regras, à obediência, o sentido da vida, a gente comete falhas, equívocos, pecados, como se dizia no passado, erros. Tudo tem uma questão de monitoramento, que está incluso em nossa alma, no nosso eu. Portanto, a gente pode cometer falhas perante a justiça dos homens, mas não da nossa sábia consciência que está imantada no eterno. Só lembrar aqui que desde os primórdios o homem vivia sem uma noção de si, da responsabilidade sobre si e sobre os outros. Há 6.000 anos, Moisés veio dar um sentido de regras para as tribos daquela época, colocando noções do alto para os deserdados filhos de Eva, como se reza na Salve Rainha dos católicos. Mas por várias gerações, chegou-se a reclamar: a lei é muito dura, são muitas normas para se cumprirem. Falava dos mandamentos, que eram 10, são 10, na verdade, desde o primeiro de amar a Deus sobre todas as coisas, passando por santificar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, o quinto mandamento, que mais ninguém respeita, não cometer adultério, não roubar, não levantar falsos testemunhos, não cobiçar as coisas alheias. Mas aí deram as sociedades, através dos tempos do mosaísmo, deram as costas a essas noções e muitos passaram a obedecer à lei mosaica. Pelo contrário, até hoje se diz que a pena de talião é orientação para que se cobre olho por olho, dente por dente, a quem fizer o mal, que pague com o mesmo, da mesma moeda. A pena de talião não fala desse tipo de injustiça, mas ela é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fizer a alguém ou pensar de alguém, eu mesmo vou ter que arcar as consequências do meu ato. Nós somos construtores do nosso destino. Os aborígenes lá da Austrália, costumo sempre lembrar, eles criaram um brinquedo chamado bumerangue, explicita de forma até física, da lei da física, a prática da lei de causa e efeito. Eu lanço o bumerangue, então ele vai e retorna para o ponto de lançamento. Se eu falo de alguém, aquilo volta para mim. Se eu cometo com uma falha com alguém, essa falha fica imantada, fica registrada no meu íntimo. E sou eu, através exatamente, que venho cobrar a lei e não o outro. Então, aquilo que eu pensar ou fizer de mim ou de alguém, como eu disse, volta para mim. Como se criou a ideia de que a gente podia fazer também qualquer coisa, podia matar, errar, pecar, que depois a gente ia a um templo religioso e pagava com ofertas, aí achava-se, não, tudo é permitido, que lá eu vou lá e depois eu peço perdão ao Altíssimo. Lembro que o povo da época de Cristo pagava no templo, nas sinagogas, as doações com ofertas de animais, aves, carneiros, pombos, bodes. Vem daí a expressão bode expiatório. Eu errava, levava um animalzinho, coitado, pagava pelo erro. O bode é quem expiava os nossos erros. A gente pecava, errava, e o bode pagava o pato, para citar também mais um animal. A espiritualidade, então, diante daquela loucura, nos envia o Cordeiro de Deus, já que se tirava pecados ofertando o Cordeirinho de Deus. Jesus, o espírito mais grandioso da espiritualidade dos altos páramos celestiais, ele se oferece para vir nos instruir, oferece a Deus Pai que ele quer ser imolado, para que até aquela data todas as mazelas do homem, das mulheres,
dos ignorantes à lei pudessem ser abolidas, fossem perdoados todos os malfeitos e existências não fortuitas. Os nossos irmãos evangélicos ainda hoje costumam dizer que o sangue do Cordeiro lava os meus pecados. É uma figura de retórica. O sangue de Jesus eliminou a dívida da humanidade até aquele tempo. A partir daí, todos passaram a responder pelas suas atitudes. Foi uma remissão de pecados, redenção coletiva, até os que funcionaram naquela época sem o conhecimento, porque ninguém pode cobrar de quem não sabe o estatuto, o estabelecimento da lei. Mas a partir do conhecimento ministrado pelo Messias, todos nós somos responsáveis. Tanto que a cada um, segundo suas obras, quer dizer, pagaríamos o preço daquilo que fizermos. Que era coletiva, a dívida kármica passou a ser individual, a cada um segundo suas obras. Mesmo assim, com toda essa chama de conhecimento, com dessa luz derramada pelo Cristo, nós continuamos a conviver nas sombras. Todos nós, se você perguntar a alguém da ciência, da psiquiatria, da psicologia, vai dizer que nós temos um lado luz, um lado sombra, numa dualidade que faz parte de toda a natureza humana e da natureza também dos objetos e das coisas. Tem o dia, a noite, tem o sol, a lua, tem o bem, tem o mal, tem o feio, tem o bonito. Nós somos também parte desse yin e desse yang que nos fortalece o conhecimento. Nossa vinda à Terra é para exatamente eliminar os resquícios da sombra que tenta ocultar a nossa luz. Jesus veio exatamente para nos iluminar e que a gente pudesse também dar um salto quântico nas existências. Ele prometeu que não nos deixariam órfãos e enviaria o Espírito Consolador para esclarecer tudo que naquela época era difícil. Ninguém tinha um conhecimento da ciência que se tem hoje, não só a ciência, mas a ciência do conhecimento do ser humano. Veio então ensinos dos Consoladores Espíritos, a terceira revelação, e hoje cada um de nós é um discípulo do Cristo, qualquer que seja a denominação religiosa a que atribuamos. Esse discipulado faz com que mantemos em nossa alma um projeto de reconstrução pessoal e de coletiva também. Nós somos responsáveis por exemplificar o que já temos conhecimento. Diz que a lei do amor é a que restaura as enfermidades da alma humana, que o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, a mentira, a intolerância, o que mais? Lembrei aí. Todo esse lixo, tudo que é lixo para a alma humana precisa ser distanciado, jogado fora. Mas ainda, pela nossa ignorância e pela nossa teimosia em mantermos muito mais ligados à matéria, presos à matéria e às conveniências da ilusão, a gente mantém esse lixo. Muitas vezes tenta se reparar, se reconstruir, evitá-los, mas acabamos sempre renovando. Um momento de ódio, de raiva, demonstra quem somos na verdade. Preciso lembrar que a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, todos aqueles que têm o conhecimento da lei, esses terão que responder, porque eles sabem e precisam ser realmente exemplos. Tem um texto aqui de Emmanuel, que eu gostaria de ler, que fala exatamente sobre os discípulos do Cristo. E é muito interessante. Ele diz: somos discípulos do Cristo, mas, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais nos céus, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. A gente está sempre fazendo de Deus como um balcão de peditório para
conseguir alguma coisa. Somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras da submissão ao Criador: seja feita a vossa vontade. Isso assemelha-nos a vulcões de intemperança mental, que gente vomita rebeldia, fogo e lava de imprecações sempre que nos sintamos contrariados na execução dos pequeninos desejos. Estamos sempre repetindo no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade, mas nos momentos em que é necessário sair da teoria para a prática, nunca a gente procura ter a cautela. Somos discípulos do Cristo, entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, reclamamos a carcaça do boi, a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que ao redor da nossa mesa insaciável, milhares de irmãos, companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com sábio orientador e mestre a eterna justiça, perdoai as nossas ofensas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões, malquerências, intrigas, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Sempre estamos dizendo isso na oração do Pai Nosso e esquecendo da sua prática. Somos discípulos do Cristo. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor, não nos deixeis cair em tentação, e olha, procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo mal, construímos canhões, fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, esquecendo o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte que nos toca. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos considerados incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades, por crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, estamos sempre a repetir, já notaram? Erramos várias vezes, somos imperfeitos, sim, por isso a gente deve se perdoar, mas evitar exatamente a repetição dos erros. Cada qual de nós tem necessidade de prostrar-nos perante o Mestre Divino à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E agora, nesse momento em que a gente atravessa uma hora crítica do planeta, é preciso reforçar em nós essa crença, a fé, e lembrar que tudo isso é passageiro, de que estamos convivendo com uma limpeza moral, que a Terra se certifica, é uma transição, é uma passagem, é uma limpeza, é uma higienização moral que precisa ser feita como a gente faz a limpeza da casa, como a gente faz a limpeza do corpo, como a gente faz a reconstrução das coisas que temos para dar um melhor acabamento. Precisamos sair da pandemia com essa compreensão de que teremos um mundo novo à nossa frente. Mas esse mundo novo não vai cair do alto, não. Vai surgir de dentro de cada um. Seja do ponto de vista moral, econômico, nas regras básicas de higiene, que aos poucos, olha que coisa mais simples do mundo, as regras mais básicas de higiene, que há 100 anos atrás, numa outra pandemia da gripe espanhola,
As gerações daquela época necessitaram também passar pelos mesmos motivos similares que a gente está passando hoje. Mas antes de mais nada, essa pandemia mostrou um lado que as outras tragédias não traziam. O ser humano passou a ser mais solidário, se mostrou mais caridoso. E aí a gente lembra a legenda de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação, que ela tem iluminado séculos para reger exatamente o conserto do homem e da mulher na Terra. A pandemia nos atormenta, sim, mas ela é restauradora. O temor de perdermos as amizades mais queridas, ninguém se perde. Existe vida plena antes do berço e depois do túmulo. Ah, o nosso emprego, Nonato, está sob risco. Confia no alto. Lembrando o exemplo do Cristo diante da tempestade que tomava conta do barco dos discípulos, ele vem sobre as ondas em um fenômeno de levitação, acalma todos, os tripulantes do barco. Vejam que ele primeiro acalma. Cadê a fé de vocês? Calma. Serenizou primeiro o íntimo daqueles que estavam amedrontados. Só então, diz o Evangelho, é que depois a tempestade é aplacada. Então, a tempestade lá de fora, de qualquer que seja a origem, ela precisa nutrir em nós a certeza da fé, de que temos autocontrole, de que não precisamos nos desesperar, de que passa, tudo passa. É preciso aplacar o mar da nossa vida, o temor interior, a falta de fé, a descrença no amanhã. Homens de pouca fé, se tivéssemos esse atributo do tamanho de um grão de mostarda, é o exemplo, o ensino crístico, aplacaríamos as tormentas, as tempestades que nos cercam, moveríamos uma montanha de problemas que nos afligem e que muitas vezes, por desesperança, a gente não consegue. Uma mente em equilíbrio é capaz de suportar as atribulações mais diversas. Então, em momentos assim, ore pelo Cristo que há em cada um de nós. Vós sois deuses. Nenhum ser humano fora Jesus teve a coragem de dizer isso com uma magnitude de alma, de verdade. Porque se alguém dissesse, seria o quê? Algo terrível. Ah, que é isso? Mas Jesus tinha a potencialidade de discernir que a alma humana tem poderes magníficos e que não os trabalha. Então, sobrepõe-se a toda essa pandemia, as ondas tempestuosas da vida, e, sobre as ondas, o Cristo virá em nosso socorro. A sua voz ainda ressoa no íntimo da nossa alma, dizendo a cada um, lembrem, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quem falou essa verdade não era um profeta qualquer que apenas quisesse atrair para o seu rebanho, para o seu redil, todo o rebanho de fiéis. Foi alguém que falava uma verdade clara, cristalina, ciência, ligado à fé acima de tudo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus é maravilhoso. Entre os muitos espíritos iluminares, avatares que passam pela Terra, os que passaram e que continuam, porque todos existem na dimensão da luz. Nós aqui vivemos na sombra ainda e não podemos percebê-los. Mas quando atravessamos o rio das mortes, a gente vai reencontrar-se a grandeza da vida da pátria nossa, que é de onde viemos. E quando terminada a aula na Terra, nessa escola terrena, a gente retorna.
Vou contar uma historinha para vocês. Jacinto Convite Garcia. Não é Covid-19, não é Convite sobrenome dele. Jacinto Garcia. Ele era um médico venezuelano, reconhecido por descobrir a vacina contra a lepra. Valeu o prêmio Príncipe das Astúrias de investigação científica e técnica, além de ser nomeado Prêmio Nobel de Medicina em 1988. Há que se louvar o caráter humanitário contra o tratamento desumano dado aos chamados leprosos em seu país, que eram acorrentados e vigiados por guardas o tempo inteiro, aqui mesmo no Ceará, em Antônio Diogo e em Maracanaú. Os abrigos de rancenianos eram verdadeiros campos de concentração desses doentes. Alguns deles, que vinham do interior, eram levados em carro de boi, e depois o carro era queimado pela não só falta da medicação necessária, mas porque havia e ainda existe o preconceito contra não só o mal de Hansen, mas contra outros males que afligem a alma por condições necessárias às mudanças, ao crescimento. Pois a história de Jacinto nos inspira. Ele deixou frases que remetem a profundas reflexões. Ele dizia: o amor é a cura para todos os males da vida. Eu sou médico e posso garantir que a medicação mais renovadora e reabilitadora é o amor. Não há nada que não possa ser resolvido por esse sentimento, desde que seja puro. E ele disse também: quando optamos por seguir o amor, a gente percebe que nossas vidas se tornam mais leves. Mesmo as piores coisas que chegam ao nosso caminho se tornam menos poderosas porque encontramos uma grande rocha para nos apoiar, que é o fortalecimento da rocha do amor. O amor nos ajuda a crescer a cada dia, buscar uma vida melhor para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Jacinto Garcia dizia: o amor é empatia, é dedicação, é saber reconhecer o outro, é lutar para que todos sejam tratados de maneira igual, desde aquele que tem o poder de qualquer área até aquele que está submetido às suas regras. Mas, na verdade, todos somos iguais. Nesse momento, o médico mais importante no setor da saúde, que cuida dos pacientes da pandemia, são tão importantes quanto aquela jovem tarefeira da limpeza do hospital, que é necessária a presença dela, porque senão vem a contaminação hospitalar e acaba com o trabalho do mais famoso cientista que tiver. Na verdade, o amor é empatia, é dedicação, é saber reconhecer o outro, é lutar para que todos sejam tratados igualmente, é fazer da própria vida um exemplo, é lutar para que o mundo seja um lugar melhor, é buscar a cura de doenças, dedicar-se ao bem, não só a si, porque aí é egoísmo, é buscar o sentimento do amor que devemos focar. Escolhendo o amor, ajudamos a semear um mundo melhor para todos. E nesses dias que enfrentamos a pandemia da Covid-19, é uma bênção termos o exemplo de homens como esse médico venezuelano, incentivando-nos a construção de um mundo melhor. Seu trabalho, seus estudos, sua filosofia de vida nos dizem que em muitos pontos desse planeta o amor floresce. E vocês estão vendo como surgiram na pandemia casos expressivos de amor, de solidariedade, das mais diferentes origens. Ninguém foi perguntar: quem é que trouxe essa ajuda? De que religião é? Que partido é? Não. O amor não tem tarja de identidade nenhuma. Grupos de bem se colocaram a serviço exatamente da prestação da caridade, como os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa guerra. Trabalho maravilhoso. Não é só o lucro monetário que impulsiona esses discípulos da atualidade a enfrentarem a doença de frente, confrontando com o vírus. Muitos deles tombaram infectados,
muitos deles tombaram, morreram, passaram para uma outra dimensão. A gente sabe que em toda guerra há perda e ganho. O ganho dessa guerra é a certeza de que iremos compreender melhor a medicação redentora do amor, como o bálsamo a restabelecer em nós a cura de todos os miasmas da alma. Não vamos só curar a Covid. Precisamos nos curar dos males da raiva, do ódio, da inveja, da intolerância, que nós temos há muito tempo, somos intolerantes com tudo e todos. Acabar com a mentira, com a depressão, com o ódio, o egoísmo, a corrupção, o desamor. O amor é o que mais tem frutificado em seres humanos que se esmeram no atendimento ao próximo, ao seu irmão. Criaturas que se importam com as dores alheias, com as suas enfermidades e desejam amenizar os seus sofrimentos, é um gesto de amor. São os verdadeiros discípulos do Cristo. Pessoas abnegadas com Covid, que partiu para a espiritualidade, com certeza de onde se encontra, prossegue a insuflar ideias generosas a todos os familiares. Por isso, é necessário, acima de tudo, que a gente prevaleça com o bem. É necessário um pensamento também para espíritos de luz, como esse que eu falei da história da Venezuela, como tantos outros que projetam luzes, que a gente possa também estimular nas nossas vibrações, nas nossas orações, nas nossas rezas, o sentimento de colaboração. Colabore, quer dizer, labor, trabalho, com a obra da terra, tem a colaboração dos discípulos de Deus, de Jesus. Importa amar. O amor não exige carteira de identidade de nenhuma religião. Que a gente pense nisso. Esqueçamos as diferenças tolas que a alma humana ainda carrega. Despojar-se disso, do preconceito de raça, de cor. Isso é tão antigo, tão atrasado, que necessitamos que uma pandemia, um vírusinho invisível venha nos tocar o nosso íntimo para refletir numa noite dessas. Só o amor vence. A caridade é o amor colocado em prática. Fora dela, da caridade, a gente sabe que não há salvação. Então, todos nós somos discípulos do Cristo. Todos aqueles que não tenham, talvez, o cristianismo por religião, também são discípulos da natureza, do divino. Mesmo aqueles extremados que se dizem agnósticos, céticos, ateus, esses são também portadores da grande manifestação divina na Terra. Eu sempre faço questão de dizer nas conversas que num tempo em que havia fome, aqui no Brasil, eu não vi nenhum religioso católico, budista, espírita, evangélico, pensar num programa de alimentar o corpo para que não se perdesse a alma. E foi um ateu, um agnóstico, o irmão do Enfio, Betinho, que criou um projeto contra a fome zero. Era um ateu. Fez a melhor prática de solidariedade que todos nós que temos uma crença não percebemos. Melhor do que apenas ajoelhar-se é levantar-se e ir ao encontro do necessitado. Melhor do que refugiar-se no seu mosteiro, rezando, pedindo a Deus a esperança que venha os benefícios para si, é rezar por todos. É abarcar o mundo com essa força fantástica do pensamento e celebrar a vida como a única coisa boa que se tem. Não nada. Mas é tão difícil viver. Quando a gente estudava desde os primeiros anos, era tão difícil aprender certos problemas
da ciência, da matemática, até mesmo a memória histórica ou geográfica dos ensinamentos. Mas tudo isso nos libertou e nos deu luz ao conhecimento. Quando a gente descobrir que as tormentas, os sofrimentos, as dores, São Francisco dizia: a irmã dor, a irmã morte, porque fazem parte do colorário da riqueza interior da alma que transita para purificar-se. Eu espero que vocês tenham realmente aprendido um pouco da noção de que somos os discípulos do Cristo na atualidade, exercitando o bem, o amor, como causa maior. Vou agradecendo aqui Arlete Carvalho, Lula Santos, Gorete Almeida, Ana Fátima Lourenço Ferreira, Evânia Gomes de Lima, todas essas pessoas que estão conosco, já tem muito mais, a lista é enorme, né? Bom. Tem vários comentários aqui, eu vou pegar alguns aqui, Nonato, se você puder comentá-los, né? Vamos lá. No começo da tua fala, tu falou do Evangelho como um GPS, né? E aí a Ioneide comentou aí que o Evangelho é o GPS para chegar ao Cristo mais rápido e não se perder nos caminhos. Só você para explicar com tanta sensatez. Cada um de nós, a gente busca esses exemplos tão simples, porque a própria natureza do homem é simples. Não precisa de muito arrodeio, não. Os exemplos do Cristo eram sempre feitos de coisas singelas e davam uma dimensão de eternidade. Obrigado a você, Ioneide, pela bondosa maneira, como diz, só eu que tenho essa sensatez, todos nós temos. A Solange comentou quando você estava falando sobre a questão do conhecimento, né, de adquirir mais conhecimento para que a gente possa atuar melhor. Né? Muitas vezes a gente se abarca de livros, de leituras, sabe, de cor salteado. Olha, Mateus, versículo 3:15, está lá em João, não sei o quê, sabe, de cor salteado. Mas só tem validade se for colocada na prática. Amai-vos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não tenho amor na prática, é como falava João Pedro Paulo. Paulo dizia que é como aos Coríntios, né? É como o sino que ressoa. Que ressoa. O Olivar está fazendo um comentário sobre quando você falou do conceito do Cristo como sendo um perdão dos pecados até aquele momento, né? Você consegue... Isso. Sim. Eu coloquei uma figura de retórica para dizer que nós temos, durante muitas eras, o cidadão que veio a habitar o planeta Terra, desde os primórdios, ele não tinha conhecimento, não tinha lei, não tinha regra. Cada um vivia à sua maneira. Cada um tinha o seu direito sobre a mulher, tinha o direito de tomar quem quisesse, de arrancar os cabelos da mulher desde das cavernas e sair puxando, eu não quero mais você. Os mestres que vieram à Terra, e olha que mestres vêm à Terra porque são bondosos, porque aqui é uma escola de animais. Nós somos animais. Ninguém aqui ainda é anjo, não. Somos animais racionais, ao lado dos irracionais, que muitas vezes estão muito mais racionais do que a gente. Se você olhar hoje, o seu afetuoso cão de guarda que tem aí, o bichinho de estimação, ele tem uma noção até que você diz assim, menino, esse cachorro pensa. Então, daquela época em que não havia regra, lei, era necessário, então, trazer as tábuas de uma regra para as tribos. As tribos daquela época
E as regras eram tão fundamentadas e concernentes com a realidade que elas atravessaram o tempo e ampliaram para o mundo os mandamentos. As nossas culpas, as nossas falhas de existências pretéritas, a gente não podia pagar pelo pecado que cometíamos sem conhecimento se não tínhamos a noção. Você não comete, por exemplo, um índio lá do meio da mata da Amazônia que nunca tem ouvido falar em regras do direito civil, direito penal também, ele não pode responder, ele é imputável. Então, nós éramos imputáveis até aquela época, mas a partir da noção da lei de Deus, aí nós respondemos por cada um dos nossos atos. Porque a gente sabe que se a gente atirar uma pedra no rio, hoje é ciência, a água vai se mexer por conta de uma causa científica. Até isso a gente também esquece. Ninguém pode mais acusar a ignorância, né, para justificar os erros, né? O mundo hoje recebe espíritos que já têm já chegam sabendo o que é bom e o que é ruim. Já. Um animal irracional, se botar um fogo perto dele, ele não vai. Ele tem a noção do que é errado, quanto mais o ser humano, que esta geração que está chegando hoje à Terra tem noção muito mais fantástica do que a nossa. Eu tenho 71 anos, então de 1950 para cá nasceram gerações fantásticas que dão a esse objeto aqui da comunicação, por exemplo, uma dimensão enorme. Mas já tem gente pequena, crianças índigo, vocês procurem aí no Google para ler que vocês vão saber. Crianças índigos que já nascem com uma capacidade de raciocínio, de mentalizar, de tocar. Aí você vê as crianças prodígios, são outras leituras que vocês podem envidar-se a procurar também. A gente não dá a resposta, a gente só dá as pistas. A Alex fez esse comentário. Dever de casa. Somos discípulos do Cristo, mas que Arlete queria dizer? Foi no momento em que você estava falando que quando a gente é confrontado com as dificuldades, a gente esquece tudo que aprendeu, né? Exatamente. Nossos pais dizem assim, menino, quando a gente é jovem, menino, tu tem cuidado. Esqueça, não, deixa que eu sei viver. Na hora da dor, ele disse, se eu soubesse, se eu tivesse levado em conta aquele conselho da minha mãe, do meu pai. A Irene lamenta que chegou atrasado. A Irene é uma santa, o significado de mulher que tem conhecimento da transcendência. É uma bancária que tem um trabalho de solidariedade comunitário fantástico. Ela e seus colegas, ela hoje está aposentada, mas ao tempo em que ela trabalhava no Banco do Brasil, se não me falha a memória, ela tinha um projeto, o projeto do Betinho. Ela é representante do Betinho aqui no Ceará. Olha, eu falei, cheguei atrasada, mas estou feliz por lhe ouvir sobre o Pai Nosso e sobre a limpeza que necessitamos fazer intimamente. Assim o mundo pode se higienizar também. Um abraço, querida Irene, que a sua luta solidária pela campanha do Betinho continue e que a gente possa aprender com esses grandes luminares que vêm à Terra nos ensinar e que a gente muitas vezes dá as costas, porque o que nos interessa é o brilho. Fulano tem fama, ou eu quero estar perto de quem tem grana, fama, rama. Na verdade, o mais simples e humilde próximo a você talvez seja uma luz que é tão fantástica que ela não se apresenta como tal. Só para falar para a Irene e para todos os outros que não conseguiram assistir desde o início, esse vídeo vai ficar disponível na página da Casa de João. Após o final da transmissão, ele fica lá. Quem quiser assistir, quem quiser compartilhar para outras pessoas, né?
E a Solange, quando você falava do amor, que o amor tudo cura, né? Deixou esse comentário. Se o seu problema não se resolver com amor, aumente a dose e ele fará efeito. Claro, claro. Amor, não tem essa coisa de amor demais, não. Amor nem tem dose mais nem menos. Amor que é amor, ele já vem. É como não quero colocar como se fosse uma pílula mágica, não. O amor é algo orgânico que a alma que traz para a gente. Orgânico de alma. É um sentimento de depuração de quem já transitou pela sombra e agora está se evoluindo em luz. A gente, quando diz assim, olha, Dr. Bezerra de Menezes, um cearense, para dar um exemplo. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito de luz. É porque trabalhou na Enel, na Coelce, não. É porque ele transbordou o lado sombra, iluminou-se. Os grandes espíritos, muitos deles não estão nos altares, estão no coração daqueles a quem eles prestaram o bem. Tem espíritos transitando, de luz transitando agora na Terra. Eu vou citar do catolicismo, o Papa Francisco. Gente, que homem magnífico! Os papas mudaram muito nos últimos 50, 60 anos. A partir de João Paulo II, vocês viam que eles diziam assim, eu sou terreno, eu sou igual a vocês, e beijava o chão para dizer, eu sou da terra. Antes andavam em liteiras, eram carregados como se fossem grandes dignatários, e que são, mas se afastavam do povo. Francisco, de repente, chora numa missa transmitida através de uma live. Ele não suporta a dor quando reza pelas vítimas da Covid e chora. E alguém põe um comentário lá na rede social. Ah, que fraqueza! Um papa frágil. Não, um papa humano, um papa corajoso, que tem a coragem de se mostrar como todos nós somos. Esse é o momento de luz, que esse papa está envidando o exemplo de outros Franciscos, de outros Cristos que tivemos. A Silvia deixou um comentário quando você falou do serviço no bem, ela falando do bem que isso nos causa, né? De quanto isso nos deixa leves, né? Ameniza nossas dores. Um abraço para você, Silvia Helena, pessoa nobre. Quem mais? A gente já está bem avançado aqui. O Tito, o Wilton, lá da casa de João, deixou aqui como entender a dificuldade e a dor à luz do Espiritismo. A dificuldade é lição de aprimoramento, a dor também. A dor é causa arcada por cada alma, não é um destino. Ah, Deus mandou que eu sofresse, que eu sofresse isso. Por que fez a mim e não a outros que andam por aí fazendo mal? Não. A dor é um arquivo que o seu computador da alma traz, onde você está liberando exatamente para reequilibrar-se daquilo que você digitou no passado de forma errônea. Nós somos arquivos, nós somos computadores. A alma tem um computador maravilhoso que guarda os registros akáshicos, os hindus chamam assim, os registros imemoráveis de eras que, às vezes, na psiquiatria, Freud fazia isso, fazia com que uma pessoa com algum tipo de problema remontasse ao mais distante da sua memória e atravessava, às vezes, a própria memória da sua geração para descobrir os problemas que estavam situados no arquivo da sua memória akáshica, do seu computador da alma.
Isso é maravilhoso, isso já é estudado com uma naturalidade por todos os seres. É porque muitas vezes a gente coloca, antes de aprender, a gente já diz, isso não faz parte da minha religião. Esqueçam religiões. Tenham religiosidades. O Silvanar Soares. Silvanar Soares é um homem de bem. Só está aparecendo gente de bem aqui hoje. O Silvanar é um homem da agricultura, que é um poeta maravilhoso, que trabalha com agricultores no serviço social, nos sindicatos dos trabalhadores rurais. E ele bota aqui que aula maravilhosa de teologia, de cristologia. Que é isso, Silvanar? Olha um agricultor falando de cristologia. Quão bom seria se os padres e pastores, como também as pessoas que se apropriam do Cristo, tivessem a mesma oportunidade. Coração, deixa de falar isso comigo, não. Eu fico sem jeito. Todos, olha, cada denominação religiosa é uma sala de aula da escola terrena. Algumas avançaram. Não quer dizer que a minha é melhor, que o meu curso é mais aperfeiçoado que o outro, não. A gente tem etapas de evolução e vai chegando. Atravessa o lado da religiosidade muito fanática e vai descobrindo que muitas vezes aquilo que nos levava a carregar uma pedra na cabeça no passado é algo que era da nossa telúrica forma de pensar, e o mundo caminha para frente. Não é necessário uma pedra para redimir os pecados do mundo, subir lá o Cariri, o Horto, para o Padre Cícero. Não, o Padre Cícero quer que você faça o bem. São Francisco, lá em Canidé, não pede sacrifícios. Como é? Silícios, não é que se diz? Os silícios. Não. Viva e deixe viver. Até as pedras precisam viver. Uma árvore, alguém com quem você muitas vezes transita e não se dá bem, vibre por ela. Pense, Deus dê a ela o bem, faça com que o bem transmude a sintonia mental que ela ainda não tem. Mas é que a gente, quando encontra alguém do nosso nível de raiva, a gente, ao invés de fazer isso, subir o nível, a gente vai andando e baixando com ela. Se você baixar o nível do seu computador agora, do seu celular, ele vai apagar a imagem, não vai ouvir minha voz. Precisamos nos equilibrar sempre. É necessário para que tudo se fique formatado de uma maneira do bem. Nós já estamos aí às 8h37. Certo, vamos... Não, vamos 9 horas já. Eu li aqui 8h37, a hora que alguém, Arlete, postou. Já temos 9 horas. Só faz um comentário, Nonato, sobre essa questão que você falou sobre religião e religiosidade. Religião é aquilo que é predeterminado. Faça isso. Vem aqui. Pague isso. Se ajoelhe aqui. Passe numa igreja. Faça o nome do Pai. Passe diante de alguém que é de outra religião. Faça o nome do Pai. Você está rezando para Cristo e, de repente, desarmonizando com o outro só porque não pensa da sua maneira. Religiosidade é aquilo que você faz e nem sabe que está praticando religião. Religiosidade é muitas vezes a sabedoria de uma avó. Sabe, eu estou me lembrando aqui de minha avó, que já está na outra dimensão, e ela, toda a vida que ia para a igreja lá em Acopiara, ela tinha um canto onde ela ficava. Parece que eu estou vendo lá na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ela, muitas vezes, não acompanhava o rito, que todo mundo olhou, rezou, falou, tal, mas ela tinha a maneira dela falar com Deus. Religiosidade é aquilo que você não precisa de ordem.
de obrigação. Você conversa com Deus da sua casa, do seu trabalho, dentro de um ônibus, às vezes cedendo lugar para alguém mais idoso no ônibus. Você está fazendo uma espécie de caridade que é notável, porque faz parte do educar-se. E a alma está aqui na Terra para educar-se. Quando tivermos educação para não matar, para não violar, para não derrubar árvores, para cuidar dos animais, para ter não pena dos mais carentes, mas ter a mesma intenção de fé que você pode, eles são iguais a você, e eles têm a possibilidade de crescerem, então você está praticando religiosidade. Não sei se eu respondi, Tereza Cristina. Tereza Cristina é uma grande... Meninos amigos hoje vieram todos. Tereza Cristina é uma... Olha que notável. Quando se fala... Ela é uma evangélica, eu vou dizer aqui. Então, como esse meio fabuloso que é as redes sociais, a internet, facilita. Provavelmente ela jamais entraria no local onde eu faço palestras. Mas ela já foi, por ser admirável, porque ela tem abertura. Ela não tem, sabe? Ela tem abertura. Quem lê de tudo... Eu leio obras evangélicas, eu leio obras esotéricas, me dão os pastores. Tenho uma admiração, tem um pastor, Armando Bispo, que eu tenho um respeito enorme. Ele é da... Meu Deus do céu, alguém me ajuda aí. Armando Bispo, faltou. Ele é de uma igreja evangélica, mas ele é notável pelo trabalho que ele faz com os adictos. Uma legião de jovens que ele trabalha para que eles evitem as drogas. Tinha um pastor religioso lá na igreja Nossa Senhora da Saúde, padre José Nilson, com quem a gente conversava. Ele tirava domingos, vem assistir minha missa que eu quero depois a gente bater um papo. E ele me chamava e a gente ia passar uma manhã toda falando das coisas boas que a gente muitas vezes não se aplica. Falar do bem, do amor, da caridade, de Deus. Eu ouvia e aprendia com ele, e ele tinha a abertura de ouvir as coisas que eu falava. Dom Aldo, saudoso, que passou agora por conta da Covid também, grande amigo, amizades, religiosos, além de figuras como Luciano Klein, que é o nosso chefe. Se ele estiver acompanhando, ele vai dizer, que chefe. E vocês, da casa de João Francisco. Ele está dizendo que ele é da Igreja Batista. Igreja Batista, isso, obrigado. Da Igreja Batista. Uma figura. Um dia, lá no Paz e Bem, que fica ali no edifício Torre Quixadá, quinta-feira, às 19h30, tem palestras fantásticas. Fantásticas. Onde já foi uma monja, a monja Cohen foi, e ele foi. Eu estava chegando e aí eu disse, pastor Armando? Ele disse, surpreso? Mas eu aprendo em todos os lugares. E ele revelou, meu pai e minha mãe eram espíritas, eu sou evangélico, mas isso não nos distancia. O que nos distancia é essa besteira de, você é preto, não se mistura com branco. Você é da religião X, não se mistura com Y. Você é alto, então eu sou baixo, eu sou feio, você é bonito. Não! A alma humana não tem dimensão de beleza, ela se nutre do amor. Quem tem amor não tem o padrão de beleza que na Terra ainda é exibível, como se fosse a identidade. E por fim, Nonato, você falou de Acopiara, e aí já Isso. apareceu aqui amigos de Piquet Carneiro. Piquet Carneiro, é perto, Evânia, um grande abraço, Icó. A Gorete de Lima Campos, lá no Icó. Gorete Almeida, de Lima Campos, lá no Icó. São terras todas próximas ali. Eu nasci em Acopiara, mas morei muito em Iguatu e andava muito por essa região aí da Centro-Sul, Icó,
Lima Campos, Oroz, Quixelô, Suaçurana. Um abraço, Iguatu, a todo mundo aí. Nonato, então, assim, te agradecer mais uma vez, né, pela tua disponibilidade de estar aqui Estou lendo conosco. ali atrás, Start Going Things You Love. Dê início às coisas que você ama, é isso? Atrás de você. É. Que bom! Então, dê um start nas coisas que você ama. Seja bom. Esqueça os males que você, por acaso, detenha. Jogue no lixo. Ah, Nonato, mas é difícil. Faço bem. Aí o mal tem vergonha e foge de você. Um abraço. Eu te peço, Nonato, para fazer a nossa prece de encerramento. Ok. É com muito prazer que a gente agradece, primeiro, a bondade, a caridade dos irmãos aí do Eusébio. Uma casa fabulosa, que acima de tudo tem um trabalho exemplar de caridade. Nasceu. O hospital ainda funciona lá no Eusébio? Não, aquela área anterior não funciona mais, né? Não, a casa de João, ela foi criada a partir de frequentadores antigos lá do GEPOL, né, que é Oh, isso. quem mantinha essas obras sociais, né, Aí era, e porque tinha obra social, tinha fantástico. escola. Quem me levou lá, Moacir Maia, quem me levou lá foi o nosso querido humorista, que era integrante também. Ah, Moção. Moção, fantástico Moção. Pois deixa a gente, então, equilibrados aqui, pelo amor de cada um de vocês, pela bondade, pela maneira significativa como vocês nos receberam, agradecer. A prece é um momento de gratidão, não só a nós, mas a Deus. Deus é tão bom, tem nos dado tantas oportunidades de crescimento, de valorização da vida. Nós é que esquecemos o GPS divino e nos amedrontamos em ruelas escabrosas, veredas intransitáveis, amargando as cruezas da vida por conta da nossa estultícia, por conta do nosso querer ser aquilo que a gente sabe que devia, o caminho tem um caminho, mas a gente quer ir pelo que queremos. Bondoso e misericordioso Deus, que da tua onipotência nós não pedimos nada mais do que alimente-nos da força da fé. Nos dê a credibilidade de que a nossa crença é para ser exercitada, de que o amor que temos depositado em nós é para ser dividido, é para somarmos amizades, afeições, querências, é para exatamente atribuir a cada uma das pessoas com quem a gente cruza a gratidão pelos ensinamentos, pelas dificuldades com que algumas também nos colocam na estrada, porque tudo isso faz parte de uma sequência de conhecimentos. A nossa paciência é exercitada através das dificuldades que encontramos. A nossa força interior, ela frequenta a academia, muitas vezes, da palavra infeliz que é ditada fora de hora por alguém para conosco, pelos tropeços que nos causam algumas amizades, mas que também, por sermos tão ignorantes, ainda causamos a outros. Que nessa noite possamos levantar o nosso pensamento sobre todas as unidades hospitalares da Terra, fazendo com que os anjos de guarda de cada daqueles que são pacientes possam transbordar com as suas emanações de luz
as caridosas formas de ajuda, ajudando as equipes da medicina, da enfermagem, a contribuírem com este exitoso momento em que eles sacrificam família, casa, amizades, para permanecerem ao lado dos que transitam por esse momento de regeneração. Acolhe aqueles que saem da carne e que se projetam de retorno à pátria do Espírito. Que se oficie sobre todos nós a tranquilidade, a esperança e a certeza de que tudo passa. Em nome de Jesus e de Deus, agradecemos hoje e sempre. Assim seja. Bom, então, com isso, a gente agradece mais uma vez o Nonato pela disponibilidade dele e agradece a audiência das pessoas que acompanharam a palestra. Informo a todos vocês que o vídeo vai ficar disponível na página da Casa de João. Quem chegou depois de começado e quiser ver desde o começo, vai estar lá disponível. Quem achar que as ideias aqui discutidas são interessantes, quiser compartilhar o vídeo com os amigos, vamos ajudar a gente a fazer essas ideias chegarem a mais pessoas. A gente sabe que muita gente hoje está precisando ouvir essas palavras de incentivo, de consolo, né, para vencer esse período complicado que estamos vivendo, né? Então, Nonato, boa noite a todo mundo que nos assistiu. Boa noite, paz e bem para todos. Paz e bem, Nonato. Um abraço.